Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Você está bem? Então, acho que vocês viram no LinkedIn e no Facebook, que eu compartilhei lá, que a gente ia fazer um especial, né, de fim de ano para que você consiga se organizar, para que a sua empresa consiga aproveitar tanto a Black Friday quanto o Natal, né. Então a gente preparou essas aulas aqui, são alguns vídeos que eu vou falar com vocês, né, esse primeiro de forma mais genérica, mas depois a gente vai abordar determinadas operações, né, e aí eu vou tentar mostrar o máximo possível para vocês. Tanto de operação mesmo, como é colocar a mão na massa, como é que montar anúncio, o que que você tem que ter dentro do teu site, o que que não tem, e-mail, etc e tal, né, quanto mais teórico, de como você vai fazer este planejamento, de como você vai, orquestrar as ações que serão feitas, né. A gente tem um tempo muito curto aí, são 81 dias até a Black Friday e 108 dias até o Natal, então a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível, né. Então não se preocupem que tudo que vocês verem aqui vocês já vão conseguir colocar em prática, né, dessa primeira fase de planejamento. E aí nos próximos dias a gente vai colocar a mão na massa de fato, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai montar um plano mestre para Black Friday, né, o que que eu vou abordar nessa aula de hoje? Hoje a gente vai falar basicamente como a gente vai coletar os dados, como a gente vai criar a base que a gente vai se comunicar, né? Como vai ser a preparação para a Black Friday, o dia da Black Friday em si, o dia D, que é o dia da Black Friday, o que que a gente vai fazer nas 24 horas anteriores e no dia mesmo, né? O que que a gente vai fazer imediatamente após o evento, né? E o que a gente precisa fazer depois que a Black Friday acabou, né? Qual é o planejamento que a gente precisa aí, assim que a Black Friday acabar, o que que a gente precisa fazer, né, que também é muito importante a gente pensar no pós-evento, né, não somente no evento em si. E primeiro a gente vai falar sobre a coleta de dados, né, a gente vai onde a gente vai buscar esses dados, que dados são esses, o que que a gente precisa saber, o que que a gente não precisa saber, etc e tal. Que também é uma parte que as pessoas ignoram bastante, mas ela é muito, prejudicial se não for feita. A gente precisa ter esse planejamento, a gente precisa ter essa coleta de dados, se a gente quer ter sucesso na nossa ação, né. E ela começa basicamente com 3 pontos. Primeiro, é a análise de desenvolvimento histórico e tendências de mercado. Então o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar todo o nosso histórico de operações nas Black Fridays. Então, se o nosso negócio já teve Black Fridays anteriores, a gente vai pegar essas informações para saber quantas pessoas visitaram o nosso site, quantas compras a gente teve, né, quanto de estoque a gente tinha e quanto de fato foi vendido, quanto foi o nosso lucro, etc e tal. Também a definição das metas que a gente vai utilizar, então o que que a gente pretende para essa Black Friday. Isso é muito importante, porque tem gente que tem a ilusão de que participando de uma Black Friday vai aumentar o faturamento gigantemente, né, e assim vai colocar mais dinheiro no bolso. Só que essa não é a única estratégia e tampouco a estratégia mais efetiva que a gente vai utilizar na Black Friday, né. A gente tem que lembrar que a Black Friday, ela é um evento que foi criado para que justamente os lojistas desovassem as suas os seus, era um saldão que os caras faziam para tirar o material velho que eles tinham e preparar as lojas para o Natal, né, para a temporada de festas. Então eram coisas que realmente eram muito baratas, eram vendidas a preço de custo, né, e não que a gente vá fazer isso agora, né, mas é importante a gente ter essa noção de que Black Friday é preço bom para que as pessoas comprem as coisas, né. Caso contrário, se você começar a inflar esses preços para dar descontos surreais, né, isso acaba, trazendo, malefícios muito grandes ao seu negócio, né. Muitos negócios durante a Black Friday já foram taxados como Black Fraud, né, por tentar, manipular o conceito dos compradores. E é muito importante que você tenha isso na tua mente, né, você vai ter que dar um preço competitivo na Black Friday se você quer participar da Black Friday de fato, e isso não significa, né, que tuas margens de lucro vão aumentar. Então o que você espera da tua Black Friday? O que que você espera obter nessa Black Friday? Mais vendas? Mais lucro? Mais base de clientes? Né, você tem que ter isso aqui definido. E aí com base nessa definição você vai fazer a criação das ofertas, né, e quando eu digo ofertas não é só de desconto, né, assim, o que você vai oferecer. Quais são as suas frentes de trabalho aí na Black Friday? Por exemplo,
"Ah, eu trabalho com eletrônicos e eu vou fazer a minha frente voltada para celulares", né, é um modo de trabalhar. "Ah não, eu quero trabalhar agora com eu trabalho com moda, né, e eu vou já antecipar a moda verão 2026", beleza. Eu vou escolher como é que eu vou trabalhar aqui, né, e uma coisa muito importante, a gente não vai trabalhar somente com os dados que nós temos, né, do nosso negócio, e sim com os dados de mercado também. Então é muito importante, né, olhar os dados de consumo, principalmente das Black Fridays anteriores, mas também do ano em si, né. A gente tem alguns órgãos, né, que fazem esses reportes de venda, muito importante que você tenha essas informações, mas que também você use o Google Trends para você entender o que que as pessoas estão buscando, né, e ver se a gente consegue predizer o que vai estar em alta quando a gente chegar em novembro, né. Lembrando que a Black Friday é o último domingo do última sexta-feira de novembro. Último domingo, Friday é ótimo, né, última sexta-feira do mês. Então vamos lá. Com isso, né, eu criei essa planilha aqui para que você tenha algumas informações que você pode colocar aqui, né. Então o que que eu pretendo, o que que eu pretendo ter antes da Black Friday, o que que eu pretendo ter no dia da Black Friday, o que que eu pretendo ter na Cyber Monday, que é a segunda-feira, né, que vem depois da Black Friday, os totais, né, o que que eu espero disso aqui. E aí, quais são os KPIs que eu posso pensar em seguir nessa campanha, né. Coloquei até algumas sugestões aqui sobre o retorno de investimento, né, que é o ROAS ou o próprio ROI, você pode colocar aqui também. Se a tua campanha não, tem mais veículos além de publicidade online, você pode, eh, perseguir um ROI aqui. Você pode olhar o custo por aquisição de cliente, né, o CPA, custo por ação, taxa de conversão, quanto está convertendo das pessoas que chegam até a tua página de vendas, até o teu e-commerce, né, o valor médio de pedido ou AOV, né, e também a taxa de abandono de carrinho, quantas pessoas estão chegando até o checkout e saindo sem comprar, né. E aí com base nisso a gente pode pensar em ações para cada um desses momentos, né, ou para aumentar ou para diminuir algum desses valores, né. Com isso em mente, a gente vem para o segundo momento, que é para criar a base, né. A gente precisa conversar com pessoas, né, e esse primeiro momento é fundamental para que a gente aumente o nosso público de conversação, porque isso vai ser fundamental para que a gente diminua o custo de aquisição por cliente no dia da Black Friday, né. Então o que que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar primeiro em ver, né, se nosso site, nosso servidor, ele aguenta uma grande quantidade de público. Então a gente vai ver se o nosso site está apto, né, a uma grande quantidade de pessoas visitando ele ao mesmo tempo. Então a gente faz teste de carga, né, para saber se ele vai cair ou não vai cair. Também é muito importante a gente otimizar ele para celulares e tablets, né, porque celular é realmente o maior número de tráfego que a gente tem hoje na internet, né, então é muito importante que o teu site seja utilizável pelo celular, né, caso contrário você vai perder uma grande parcela aí do público. E também velocidade de site, né, muito importante que o teu site carregue rápido, porque quanto mais lento o teu site carrega, menos paciência a pessoa vai ter para esperar, né, então deixar o site aí com carregamento super rápido, pensar, né, em Core Web Vitals, deixar o teu site tinindo, né, super rápido, super otimizado e tirar tudo quanto é coisa que não seja necessária, né. Outra coisa aqui, ter páginas dedicadas para a conversão de campanhas e para SEO. É muito importante que você pense nisso, né, é muito importante que você tenha tanto o tráfego pago quanto o tráfego gratuito, né, na verdade o tráfego orgânico, porque gratuito ele não é, mas que você tenha o tráfego pago e o tráfego orgânico, você pense neles 2, mas que você também pense nos pormenores de cada um. Por exemplo, você tem, situações em que páginas que performam muito bem no tráfego orgânico não performam tão bem no tráfego pago. Então é muito importante que você tenha essas informações também para saber como é que você vai montar suas landing pages para tuas campanhas, né, de fundamental importância que você tenha isso mapeado, né, e por isso que a parte de criação, né, de obtenção dos dados é tão importante. E além disso também o crescimento de listas, né, então o que que a gente vai fazer para crescer as nossas listas e os nossos públicos? A gente vai fazer campanhas,
para levar esse pessoal para talvez um push notification, para uma lista de e-mails, para uma lista de SMS, né. Eu vou também trazer essas pessoas para que elas curtam minhas redes sociais, para que eu consiga conversar com elas, para que eu consiga fazer campanhas específicas de remarketing, retargeting. Então, que eu leve essas pessoas para o meu site, para que eu consiga traquear elas, né, para que eu consiga saber quem é meu público, para que eu consiga fazer campanhas de remarketing para essas pessoas que visitam o meu site. Eu tenho que preparar tudo isso, né, esse tráfego e esse número de seguidores e curtidores que não necessariamente vai converter em vendas agora, mas que eu estou pensando em otimizar os meus custos de Black Friday. Então também é muito importante que custo de obtenção de listas e custo de curtidas e seguidores seja muito barato, né, até porque eu vou precisar, justificar esse investimento lá na Black Friday, né. Tendo isso em mente, já comecei a criar meu público, já comecei a trazer pessoas que vão conversar comigo, a gente vai pensar, né, no pré-Black Friday, que é a semana que a gente vai para o fronte de batalha, né, a gente vai gerar antecipação e engajar audiências. E como é que a gente vai fazer isso, né? Soltando as campanhas. A gente vai soltar as campanhas de e-mail marketing, campanhas de SMS, as campanhas de push notification, né, que essas campanhas se enquadram nas automações, né, aí o WhatsApp também, todas as listas que a gente tem, que a gente consegue conversar com o nosso público. É nessa semana também que a gente vai fazer a contagem regressiva, vai lembrar o nosso público de que a gente vai ter uma campanha de Black Friday, que as pessoas precisam ficar de olho, porque naquele dia a gente vai ter ofertas que são únicas. E também, se a gente for utilizar os influencers nessa ação, né, deixar eles avisados que a gente vai começar essa movimentação já para que eles consigam fazer, né, uma sincronia nas comunicações. É muito importante que se você tem influencers participando aqui, você esteja em contato com eles, que você tenha o maior número de troca de informações possíveis. Porque aqui, né, um passo em falso, uma comunicação desencontrada, pode gerar aí um rebuliço aí que pode acabar com a tua promoção de Black Friday. Então toma muito cuidado com isso. Todo mundo que está envolvido precisa estar em constante comunicação. E os influencers são uma dessas frentes se você for utilizá-los, né? Aí se você for utilizar também veículos de comunicação, etc., também é muito importante que você converse com eles neste momento. Você precisa estar totalmente alinhado para que tudo saia da melhor forma possível, né? E aí a gente também tem o início das campanhas de brand awareness, né? Que é o quê? As campanhas a gente vai colocar uma grande quantidade de investimento neste momento para que a nossa marca esteja em evidência, né? Porque quanto mais pessoas a gente atrair neste momento, melhor vai ser o nosso custo, porque a gente vai conseguir fazer campanhas para este público que já teve o contato anterior, né? E principalmente nessa semana, que é um público tão quente assim. Eu vou te lembrar que as pessoas normalmente não compram de primeira, né? Elas precisam conhecer uma marca, elas precisam conhecer um produto antes de adquirir. Então, este é o momento de maior aquecimento dessas pessoas, né? Principalmente porque são pessoas que, como você começou a obter esses públicos há 3, 2 meses atrás, são pessoas que já estão esfriando. Então, este é o momento de você aquecer esse público e preparar eles para as 24 horas anteriores, né? Ou, como a gente pode dizer, o dia D, aquele dia que vai ser fundamental, porque vai ser o dia que tudo tem que rodar da melhor forma possível. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai criar os chamados War Rooms, que são aquelas salas de combate onde todo mundo está ali olhando todos os números, vendo tudo que está certo, tudo que está errado. Aquele momento que a gente vai fazer otimizações ali milimétricas para colocar dinheiro onde realmente está convertendo, para tirar o dinheiro onde não está tendo uma efetividade tão grande aí, para que a gente consiga fazer o melhor possível no menor tempo, né? Então a gente vai ficar monitoramento 24 horas, saber se o site está online, saber se as campanhas de automação estão funcionando, né? Saber se tudo está rodando nos conformes, também saber quais que são os produtos que já venderam, quais produtos que a gente ainda tem em estoque, para saber se a gente vai pausar ou continuar as campanhas, né? Então é muito importante, como eu falei, a realocação destes orçamentos, né? Então, vai ficar de olho lá. Todas as campanhas que estão performando bem, que estão com custo de aquisição baixo,
você vai colocar mais dinheiro nelas, mas tomando cuidado para que elas não desandem, né? Porque tem isso também, quando a gente vai escalar a campanha, se a gente coloca muita grana, muito rápido e não fica de olho, pode ser que aumente bastante o CPA daquela campanha ali. Então ficar de olho milimetricamente ali para saber o que está dando mais resultado naquele momento, né? E aí você vai conseguir fazer isso tanto em campanhas de display, quanto campanhas de search, quanto campanhas de rede social mesmo. Então ficar de olho ali também no Analytics, ver onde as pessoas estão indo, o que, que elas estão fazendo, né? E principalmente suporte ao cliente. Esse é o momento que muita gente vai tentar comprar, muita gente não vai conseguir, talvez por problemas técnicos, talvez por problemas realmente do utilizador não entender como é que funciona aquele sistema. Algumas pessoas vão comprar e já vão querer um suporte ali automático para saber quanto chega, quando ela recebe o produto que ela comprou e etc e tal. Então é muito importante que a tua equipe de atendimento esteja ali 24 horas também para conversar com essas pessoas via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais e todos os veículos que você tem. Lembra que nesse momento aqui, qualquer frustração pode fazer com que a pessoa faça um post, faça uma comunicação contra você, e aí isso pode tomar uma escala, e de repente você vê a tua Black Friday que você se preparou tanto, acabar num passe de mágica aí por causa de um pequeno erro. Então, cara, suporte. Já conseguiu esse cliente, trata ele o melhor possível. Até porque a próxima fase ela fala muito sobre isso, que é o quê? Colhendo os louros. Quer dizer, a gente terminou a Black Friday, o que, que a gente vai fazer para receber, né, da melhor forma possível os desdobramentos da Black Friday? Porque, como eu falei, muitas pessoas fazem campanhas de Black Friday para conseguir mais clientes e não somente para vender mais, para conseguir um faturamento maior. E aí, por que conseguir mais clientes nesse momento? Porque a gente pode trabalhar, por exemplo, o LTV. Se essa pessoa já comprou de mim uma vez, fica mais fácil dela comprar de novo. Então eu consigo comunicar com essas pessoas, eu consigo conversar com essas pessoas que já adquiriram produtos meus, para que eu consiga vender mais produtos para elas. Então é muito importante que depois da Black Friday eu ainda tenha uma comunicação muito boa com essas pessoas. Porque imagina no tamanho das listas que você vai conseguir, né, tanto de público, de audiência, quanto de compradores mesmo. Imagina o tamanho dessas listas que você vai conseguir na Black Friday. E aí, depois da Black Friday, você tem 2 meses no Natal, que é uma ótima forma de você aumentar o LTV dessas pessoas, de você vender mais produtos e serviços para essa pessoa. Então é muito importante que, acabou o Black Friday, manda uma pesquisa de satisfação para essas pessoas, um e-mail de agradecimento. Agradeça ela ter participado desse momento do seu negócio e pergunta para ela, né, o que, que ela achou, o que, que ela achou do produto, o que, que ela achou do atendimento, o que, que ela acha que pode melhorar, o que, que ela achou que realmente foi bom, né, para você mesmo melhorar, né? Como eu disse, trabalhar também para que essas pessoas comprem mais de você. Então você vai fazer promoção, programa de fidelidade e etc e tal, para que essas pessoas, já preparando essas pessoas para o Natal, que é outra data também de forte comércio, né? E completar e fazer análise, né, das informações que você tem. Como é que as campanhas foram? Foram bem? Foram mal? Como é que foi os veículos? Os veículos rodaram bem? Não rodaram tão bem assim? Os seus investimentos geraram o retorno que você esperava ou não geraram? Vai ter todas as informações aqui para já se preparar para os próximos passos, né? Então, o que, que são os próximos passos? Próximos passos, o que, que a gente vai fazer no longo, né, prazo? O que a gente vai fazer depois mesmo da Black Friday? Então, a gente vai planejar antecipadamente, por favor, as ações do próximo ano, baseadas no quê? Nas informações que a gente vai obter agora da Black Friday, né? Gerenciar os ativos obtidos. E o que são os ativos obtidos? As nossas listas e os nossos públicos. Isso é de vital importância, porque tudo que você conseguir dentro da Black Friday, tanto de comunicação, né, tanto de, na verdade, tanto de interação com as pessoas, quanto de curtidas, seguidores, etc e tal, vai fazer com que você tenha mais armas para que você consiga segmentar melhor as suas campanhas com base nas pessoas que realmente estão interessadas em você. Então, é muito importante que você gerencie isso com carinho, você atualize isso constantemente, para que você não perca isso. Porque se você for refazer essas listas, se você for refazer esses públicos, você vai ter que pagar isso tudo de novo. Então é bem mais caro. Então, a partir daí, traga essas pessoas para junto de você, para junto da tua comunicação, né?
também explorar os dados obtidos, olhar o que que deu certo, o que que deu errado, né, que eu já até falei no passo anterior, e medir o LTV dos clientes. Então, eu obtive os 100 clientes na Black Friday. Destes 100 clientes da Black Friday, quanto que eles gastaram comigo na Black Friday? E aí, quanto que eles compraram de mim de novo nos próximos meses? E aí, eu estou mandando comunicação para esses clientes de acordo com os produtos, né, a utilização dos produtos que eles compraram, para saber se eles vão comprar de novo ou não. Esses produtos, eles têm uma utilização longa ou eles têm uma utilização curta? Né? Quantas vezes essa pessoa pode comprar de mim o mesmo produto no ano, ou outros produtos relacionados, ou ainda produtos não relacionados, mas que eu também tenho estoque. Né? Eu tenho que fazer tudo isso para poder aumentar o lifetime value dessas pessoas, para aumentar o quanto que essas pessoas vão deixar de dinheiro dentro do meu negócio. Então é muito importante isso. Né? E aí, com tudo isso pronto, o que, que você aprende com isso? O que você aprende com isso é que é muito importante que você tenha mapeados todos os dados do seu negócio, né? E também do mercado. Segundo ponto, é muito importante que você converse com a tua audiência, que você tenha comunicação com a tua audiência, porque quanto mais aquecida a tua audiência, mais barato é para você fazer campanhas de aquisição desses clientes, né? E o terceiro, não deixe para a última hora para fazer o planejamento do seu 2026. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para que você aumente a consciência, né, sobre a Black Friday, para que você já dê o start, né, já comece a coletar esses dados, já comece a pensar em como é que você vai atuar na tua Black Friday, quais são os orçamentos que você tem disponíveis para investir e principalmente, curte esse canal aqui, segue esse canal aqui, para que você consiga ver os outros materiais que a gente vai fazer sobre Black Friday, porque como eu falei, a gente vai fazer outros materiais, né, um pouco mais específicos sobre como colocar a mão na massa, né? E aí também é um momento que você tem de deixar suas dúvidas, de você perguntar mesmo, de você tirar essa dúvida que você tem no teu coraçãozinho aí, para que você consiga fazer uma Black Friday completamente livre, completamente leve, aí para que você consiga tirar o máximo possível desse evento. Eu espero que você fique por aqui e até a próxima!